Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal e também muito bem-vindo à minha página aqui no Facebook. Meus queridos, nós estamos aqui numa série de ministrações. Primeira coisa, orando os Salmos 91. E agora nós estamos aqui em alguns vídeos falando sobre a armadura de Deus, de Efésios 6:10, falando o que representa cada uma das peças ou itens da armadura, tá? E hoje nós vamos falar sobre o segundo item da armadura. E que importância tem cada um desses itens nós estamos falando. E no final, a gente ainda faz uma oração dentro do entendimento que nós aprendemos, nós fazemos uma oração e tomando posse deste poder que cada um dos itens tem. E aí depois você pega todo esse conteúdo, todo esse entendimento, junta tudo e você vai entender o que Paulo queria dizer quando ele fazia aquela ministração para os irmãos tomar posse de toda a armadura de Deus. O que ele queria dizer? Espiritualmente falando, é poderoso, glorioso. Convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? Fica até o final deste vídeo agora, porque você vai receber essas informações, nós vamos orar, você vai sair daqui fortalecido, você vai sair daqui preparado para lutar e vencer, ok? Então, faça isso, se inscreva no canal, se você está no Facebook, siga a nossa página no Facebook, ative as notificações, tanto você que está no YouTube como você que está no Facebook, ative as notificações, faça isso agora, marca o joinha, o gostei, a curtida no vídeo agora. Nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui orar os Salmos 91 já, tá? Esses dias nós estamos fazendo orações, nos tomando posse dessa armadura, e orações de guerra, porque é um preparatório para uma batalha espiritual que nós iremos fazer dentro de uma outra campanha, e eu vou falar aqui isso para você depois, tá? Então, vai ser bênção para você, fica até o final, e é isso daí. Marca o joinha, marca o gostei, vamos para a oração agora. Logo após a oração, você vai ouvir um testemunho de pessoas que acompanham o nosso canal aqui, e tem orado conosco. O que Deus tem feito na vida desse povo, você vai ver aqui agora, tá? Mas primeiro vamos orar. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra. Calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Boa noite, pastor Eliseu. Eu ainda estou aqui curando a ressaca da Covid, mas a mão de Deus me levantou e a oração que eu venho acompanhando eu acompanho vocês já há mais de 5 anos nesse canal. Eu venho e foi quem me sustentou nessa doença, foi as orações. Foi com que me levantou, foi com oração que Deus me segurou, me levantou com a sua mão santa, porque o sofrimento da Covid é coisa muito feia. Quem nunca teve, espere em Deus que não tenha, porque é coisa muito ruim. É um sofrimento medonho, a pessoa ficar sem poder respirar, olhar para o mundo estatalado, sem ter fôlego, sem ter como chamar até uma pessoa para dar um caneco de água naquela hora, que ele não consegue pedir as coisas às pessoas porque não tem força, não tem voz. E eu, desse mesmo jeito, eu consegui vencer essa infeliz sem ir em hospital. Essa coisa, isso não é de Deus. Um negócio desse é muito sofrimento. É muito sofrimento para um ser humano sofrer com um negócio desse, porque eu não aguentei. Eu passei 14 dias sem comer e sem beber. A beber eu bebia água e remédio, mas eu não me alimentava de nada. Cheguei a perder 16 quilos. Será que era sofrimento? Mas tá bom, pastor, não vou alongar o testemunho não. Deus já me salvou, já me tirou da mão do inimigo, porque o sofrimento é muito grande. A paz do Senhor fica com todos. Glória a Deus, aleluias, amém, meu irmão. Tu viu aí o testemunho, que bênção. Aí eu faço a pergunta, você também tem um testemunho para contar? Você que nos acompanha aqui, que fez uma campanha conosco, tem um testemunho para contar? Mande o seu testemunho para o nosso WhatsApp, que é esse número que aparece na sua tela, é o 62 98610 2866. Você vai gravar um áudio, você vai gravar um vídeo e vai contar pra gente. Não se esqueça de falar o seu nome no testemunho, né? No áudio ou no vídeo. O lugar da onde você está falando, tá bom? Não se esqueça também, quando você gravar num lugar silencioso, sem barulho, sem música de fundo, tá? Outro detalhe, quando você me enviar o seu testemunho, digita lá assim, meu testemunho, tá? Mandou o áudio, mandou o vídeo, digita lá, meu testemunho, pra gente saber que aquele áudio e aquele vídeo que você está nos mandando é você contando o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Na área amorosa, financeira, na saúde e assim sucessivamente, tá bom?
Então, faça isso porque vai ser edificante aqui. O nome do Senhor será glorificado através do seu testemunho, tá? Vai estimular outras pessoas a participarem dessas campanhas e ficarem firmes aí, tá bom? Então, é isso daí. Meus queridos, vamos lá? Vai marcando o joinha, o gostei, vai deixando um like. Por favor, você que está no Facebook, compartilhe nos grupos aí do Facebook aí agora. 2, 3, 4 grupos do Facebook, compartilha. Manda para as pessoas diretamente no direct aí, né? Nas mensagens do Facebook, manda. Chama as pessoas para vir para esse momento de oração, porque vai ser bênção, tá? E você pode compartilhar o link do YouTube também, no WhatsApp, nos grupos do Facebook. Fica à vontade. Eu só peço que você compartilhe para alcançar outras pessoas e outras pessoas serem abençoadas também, tá bom? Bora lá? Hoje, vou ler aqui para você Efésios capítulo 6, versículo 14, que diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Falamos sobre isso ontem. E agora ele vai dizer, e vista-se da couraça da justiça. O que é isso? Eu vou enriquecer o seu entendimento, te dar mais explicações sobre isso, para você ter mais compreensão do que é que Paulo queria dizer com isso. Para que serve a couraça? E dentro de uma visão espiritual. E outros textos da Bíblia, o que diz? Vamos lá? Então, eu separei aqui alguns versículos. Quero citar as mesmas expressões. Olha aqui, as mesmas expressões que Paulo falou. Foi o que o profeta Isaías falou. Eu vou começar lendo para você aqui, Isaías 59, 17. O profeta Isaías diz o seguinte, pois vestiu-se da justiça, como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Tem a ver com o que Paulo queria dizer? Isaías 59, 17, né? Você vê que não é uma coisa da cabeça do apóstolo Paulo. Já se tinha esse entendimento antigamente. E, por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança. Cobriu-se de zelo como de um manto. Só que o que ele está dizendo aqui é o próprio Deus. Tá? Ele vestindo-se desta armadura. Então você viu, irmãos, que este versículo é onde o próprio profeta Isaías falando sobre Deus. Inclusive o contexto, uns versículos antes, fala que o próprio braço de Deus se manifestou. Está falando de uma profecia messiânica, entendeu? É uma das profecias messiânicas, que o próprio de Deus manifestou a salvação. É o que aconteceu em relação a Jesus, tá bom? Mas não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar do item, da peça, tá? Justiça. Você vê que o que Isaías disse aqui, o profeta, ele está falando de uma armadura que o próprio Deus se vestiu, que alguns itens é bem parecido, você está entendendo? Bem parecido com essa armadura que Jesus, o Messias, né? Essa profecia messiânica usou e usa. Então, quando Paulo diz que a armadura de Deus é tanto a armadura de Deus para nós como uma armadura que Deus usa. Ou seja, Deus que é Espírito, quando a gente oramos e vivemos tudo isso, nós também somos equipados com essa armadura. Então não é algo que Paulo está falando por falar, ou que ele inventou na hora, ou que ele viu os soldados romanos, não. É algo que ele já sabe, que o próprio Deus ele também tem essa armadura espiritual. Né? E o que a gente está vendo aqui é o detalhe em relação à couraça. Então, nós estamos aqui para falar da couraça. A couraça é a parte que protege todo o peito, essa parte frontal. Inclusive aqui, do pescoço para baixo, né, é onde está os órgãos vitais. Coração, intestino, pulmão, tudo são órgãos vitais, que dependendo da couraça, pode-se penetrar uma flecha, uma seta
uma espada, algo. Então a couraça naquela época era algo que protegia o quê? Os órgãos vitais. Ou seja, deixar essa parte descoberta e ir para a guerra sem esta, meu Deus do céu, sem a couraça, era um risco eminente de morrer. E que couraça que Paulo está dizendo? Couraça da justiça. Mas antes de entrar propriamente dita neste entendimento da couraça da justiça, eu vou te apresentar outras formas de se entender, outros tipos de couraça, que vai espelhar-se com essa couraça da justiça. Por exemplo, eu anotei aqui para vocês a couraça que Golias, lembra de Golias, Davi e Golias? Ele tinha uma couraça específica. Uma couraça topíssima. Depois isso foi propagado, se tornou uma tecnologia. Inclusive, eu já vou dizendo para você que a couraça que Golias usava era uma expressão de adoração ao deus Dagon, da qual os filisteus adoravam. Que era, a imagem de Dagon era de um grande peixe. Você entendeu? Um dragão do mar. Dagon era isso. Então, a vestimenta, a couraça não só a couraça, né? Toda a armadura de Golias era baseada no corpo físico, na imagem do Deus deles. É como se um feiticeiro tivesse uma revelação e falasse, não, você tem que fazer uma armadura como o nosso Deus tem uma armadura. Da mesma forma que Isaías falou aqui sobre a armadura de Deus, e Paulo vai replicar isso, eles também, só que de um lado oposto, do lado das trevas. É por isso, irmão, que olhavam para Golias e além dele ser grande, olhavam para ele e via toda a armadura dele e dizia, não, esse daí não tem vence não. O cara já é grande. E com equipamento desse, ninguém vai, não dá não. Eu vou ler aqui para você entender, ó. 1 Samuel 17, versículo 4 e 5, e diz assim, ó, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia-se de uma couraça de escamas, tá? Em algumas tradições falam um corsete de escamas. Era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, tá? É algo forte, irmãos, tá? Eu coloquei aqui que era uma couraça formada de pedaços de metais sobrepostos uns em cima de outro, como uma escama de peixe. Aí o peixe remete ao deus Dagon. Era uma réplica da pele daquele demônio, daquele deus que eles adoravam. Entendeu? Ou seja, a própria... Vou mostrar aqui bem pertinho para vocês. Ó, tá aqui um pedaço. A escama de peixe, aí vem outra aqui em cima. Aí vem outro. Não tinha abertura. A flecha vinha, não tinha como pegar. As outras couraças não. Tinha um espaço, tinha uma flesta, tinha uma abertura, tá? Mas essa tecnologia, que era baseada na escama de peixe, irmão, os caras olhavam assim, aonde que vai entrar uma espada? Aonde que vai entrar uma flecha? Era forte. Eu quero que você imagine, se essa armadura dele, se essa couraça dele era assim e não poderia penetrar, imagina você vendo dentro de uma visão espiritual. Os demônios, porque você vê então o seu gigante, o Golias da sua vida, bem equipado assim. Se não é estratégia de Deus, irmão, o jovenzinho Davi, eu e você, se nós não entendemos o ponto fraco do nosso inimigo, esquece.
E quantas pessoas estão assim, nas suas orações, atacando, como eu disse aqui no primeiro vídeo, atacando, mas não está tendo efeito porque está atacando sem estratégia, está atacando no lugar errado, está falando o que não deve, está falando, mas está batendo na armadura e o diabo não sente nada, e aí não tem resultado. Pelo contrário, vai de mal a pior. Aí tá bom, expliquei. Agora imagina a armadura de Deus. Imagina. Se a desse demônio era assim, imagina as celestiais, que é infinitamente mais poderosa. Infinitamente poderosa. Imagina, né? E havia couraças ruins também, que eram as mais comuns. Essa de Golias era alta tecnologia, baseada no seu Deus. Se eles viviam baseada no Deus deles, imagina nós temos que basear no nosso Deus. E a do nosso Deus tem um nome, que Paulo diz aqui, couraça da justiça. Mas não há couraça apenas da justiça, tem outras também que eu vou citar aqui para você. Mas deixa eu dizer para você que o rei Acabe, lembra? O rei Acabe morreu por causa disso. 1 Reis 22, 34. Então um homem armou um arco, atirou a ermo e feriu o rei de Israel entre as fileiras da couraça, que a couraça era ruim, não era dessa escama de peixe, que a escama de peixe não dava abertura, não tinha essas fileiras, entendeu? Então, a flecha veio na brecha, irmão. Então disse ao seu carreteiro, dá a volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E no final o cara morreu. Entendeu? Por causa que a couraça tinha espaços, a couraça não era tão boa. Estava com a couraça, mas foi atingido mesmo assim. Tá? E por fim, nós temos aqui 1 Tessalonicenses 5,8, que diz assim, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então aqui nós temos mais 2 adicionais, a couraça da fé e do amor. Quando você junta todas essas informações, o que representa a couraça, que não é para proteger essa parte toda aqui, não é para deixar nada, os órgãos vitais sem estarem expostos. A couraça serve para isso. E se a couraça for ruim, penetra sim, tá? Mas quando a couraça é a couraça do amor, para blindar essa parte sua aqui. Quando ela é da fé e quando ela é da justiça. Aí, irmãos, isso aqui tudo seu está protegido. E eu estou falando espiritualmente, dentro de uma visão espiritual. Você consegue me entender? Aí eu vou repetir o que eu disse ontem. A fé é posicionamento. Se posicionar crendo. Ele diz, toma também a couraça do amor. O amor é o quê, irmão? Não é uma escolha, não é um posicionamento também? Da mesma forma a justiça. Você anda incrédulo, você não tem amor e você é injusto. Age de injustiça, porque injusto todos nós somos. O próprio profeta Isaías disse que a nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. E trapo de imundícia era como o absolvente íntimo da mulher na época da Bíblia, que era só um pano para tampar aquele sangue que ficava uma nojeira. E era impuro. O judeu não pode nem tocar, nem chegar perto da mulher que está naqueles dias. Você sabe. Era totalmente impuro. E Deus fala, a justiça dos homens é esse trapo de imundícia. Eu quero distância. Por mais que você tente ser justo segundo o que você entende, vai ser sempre esse trapo de imundícia. Porque nós temos um senso de justiça e muitas vezes Deus tem outro.
A justiça de Deus é uma, a sua é outra. Mas quando você opina pela justiça de Deus, e você vive a justiça de Deus, e age como Deus é, aí muda. Esses dias eu estava aqui, estou aprofundando cada vez mais, estava estudando sobre a tzedakah, tá? Tzedakah é um tipo de oferta que eles faziam, até que estou devendo um estudo para os irmãos, porque não chegou o momento de eu trazer esse entendimento aqui na profundidade que eu quero trazer, que é até gerar um propósito para os irmãos enviar tzedakah. E eu estava vendo um rabino falando aqui, um rabino mesmo, judeu, sobre a tzedakah, que não existe palavras no português que chegue ao nível de expressão aproximado. E aí, o que se traduz de tzedakah é justiça. Só que ele diz que tem todo um entendimento que às vezes não é passado só por esta palavra justiça. E quando que a tzedakah é um ato de ofertar. Ele diz que quando você oferta a tzedakah, não é que você está emocionalmente querendo abençoar. Ele diz que muitas vezes é o contrário, você nem quer fazer. Mas faz porque você sabe que não é só justiça. Você faz porque é um mandamento você fazer. Não é que você vai estar confortável, não é que você vai estar bem. O cara falando isso, entendeu? Mas o judeu faz porque ele sabe que aos olhos dele o que ele está fazendo é uma coisa. Para os olhos de Deus é justiça. Você olha para o cidadão e diz, esse não merece ser abençoado. Ou esse merece. Ele diz que até nisso a gente pode errar, porque a gente pode estar abençoando, achando que está abençoando, mas a gente está executando a justiça. Então, basicamente, a tzedakah é aplicar a justiça de Deus de uma forma financeiramente falando na vida de outras pessoas. Independente da condição que a pessoa esteja. Se está pobre, se está rico, se não está. É isso, é aplicar a justiça. E às vezes, por mais que ela saia até caro, ele estava explicando isso. Às vezes sai caro. Porque que o judeu entende? Ele diz assim, se você ganha R$1.000 e Deus manda você pegar os R$1.000 e falar para alguém assim, olha o que o cara estava explicando sobre o que é tzedakah e ser justo. E dizer, não, eu quero mandar dinheiro lá para um filho meu que está no estrangeiro, eu quero mandar R$200 para essa pessoa. E aí ele diz, olha, o que é tzedakah? Você quer mandar R$200. Mas você vai falar para alguém o seguinte, ó, eu vou te pagar 800 para você pegar 200 e dar. No final você está dando 1.000. Você está pagando 800 para alguém, ir lá e repassar 200 para outra pessoa. Ele diz que ao olhar humano, isso é uma tolice, é uma bobeira, é uma besteira. Você queria abençoar o seu filho no final. Mas o mais beneficiado é aquele que está pegando 800 para levar. Ele está pegando 1.000, vai ficar com 800 para repassar 200. Ele diz que muitas vezes a justiça é isso. Mas aí ele fala, mas o que é que o cara ganha? O que é que quem está dando ganha? A consciência de quem está dando é que Deus já deu para ele. Por isso que ele tem condição de pegar 1.000, repassar 800 para um e 200 para quem ele quer abençoar. Olha que compreensão maluca. A justiça de Deus, às vezes, é totalmente diferente da nossa. Você consegue entender isso? Que todos esses elementos, amor, justiça, fé, aí eu vou repetir o que eu disse ontem, não adianta a gente fazer apenas uma oração e fazer disso uma superstição. Uma oração, eu estou falando de justiça, eu estou falando de amor, eu estou falando de fé, e eu não tenho nada disso. Aí eu faço a oração e eu estou me enganando, querendo enganar o mundo espiritual, querendo enganar Deus, querendo enganar os demônios, e eu estou só me enganando. Não adianta, irmão. Você tem que aprender a aplicar a justiça, mesmo que você não queira. Você tem que viver a fé. Você tem que aprender a amar.
Porque senão esta oração, a armadura de Deus não funciona. Porque na prática você está orando, eu tomo agora os meus lombos, a verdade, eu estou me vestindo da couraça de justiça, e na verdade, no fundo você não executa nada disso. Mas eu não sabia disso. Pois é, porque não te explicaram. Então é por isso que nunca deu certo essas orações. Isso. Aí você começa a entender, porque você fazia algo que você não tinha entendimento, que não tinha compreensão. Você fazia religiosamente, superficialmente. Você fazia uma superstição. No mundo espiritual não tem como enganar, irmão. Não tem como eu enganar. Ou eu sou ou não sou. No mundo espiritual é sim ou não. Ou você é ou você não é. Ou você pratica ou você não pratica. Não tem o meu termo. Você consegue me entender? A couraça da justiça, Paulo está dizendo, muitas vezes é a justiça, é o seu senso de ser justo. Não é que você é perfeito, justo, 100%. Não é. Tá? Mas quando aparece a oportunidade de você executar a justiça, e você demonstra o quê? O contrário, a injustiça. Na hora de você abençoar, você não abençoa. Na hora de você liberar, você não libera. Na hora de... é ser injusto. Você consegue me entender? Você consegue compreender isso? Que muito mais do que só a oração, se eu não tiver a prática. E pasme em você, viu? Você que quer orar por cura. E não só orar por cura, como quer o dom de cura. Lembra que Tiago diz, a oração do justo pode muitos seus efeitos? Dentro do entendimento judaico, a oração do justo é a oração daquele que pratica a tzedakah e daquele que sabe ser justo. Ele está dizendo, a oração de quem se porta como um justo, não a justiça própria, mas a justiça de Deus, que executa a justiça de Deus, ela tem muito mais efeito do que a dos outros. A oração de um justo tem muito efeito, tem mais efeito do que a oração normal. É um nível maior de autoridade quando você entende esse entendimento da tzedakah. A palavra justo no hebraico, tzedik, o justo. Vou te dar mais um entendimentozinho sobre isso. Lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, que inclusive é um versículo bem conhecido que fala assim, e vocês verão a diferença daquele que serve a Deus ou daquele que não serve. Mas essa expressão ou essa tradução é muito ruim. Muitas vezes a João Almeida traduz assim. Mas na verdade no original é a diferença entre o justo e o ímpio, tá? Aí essa palavra justo lá é o tzedik, né? E o ímpio. Então a diferença daquele que serve a Deus é aquele que pratica a justiça, aquele que é justo, aquele que vive a palavra do Senhor e aquele que não vive. E muitas vezes nós que dizemos, eu sou crente, mas eles se portamos como ímpio. Na hora de executarmos a justiça de Deus, vamos pela nossa religiosidade, vamos pelas nossas emoções, pelo nosso sentimento, achando que às vezes está fazendo justo ou promovendo a justiça, e estamos sendo injustos. E muitas vezes não queremos executar a justiça de Deus pelo nosso conceito errado de justiça humana. Você consegue? É complexo. Você consegue entender isso? Então você tem que ir pela palavra. O que é e o que não é. Então, é isso. A couraça do amor, a couraça da fé, a couraça da justiça são posicionamentos que eu tenho que ter. E assim vai dar tudo certo. Quando o diabo olhar para você e dizer assim, não, eu vou lançar uma seta de injustiça para ele ser injustiçado ou para ele desenvolver a injustiça. Quando essa seta vir para tentar pegar o seu, por exemplo, aqui está o coração, ó. Pegar o seu coração, as suas emoções, seus sentimentos, não vai penetrar, porque você está revestido da justiça. Se ele envia uma seta de ódio, de raiva, mas você está com a couraça do amor, não vai entrar. Se ele vem com a espada,
para perfurar você numa batalha, numa guerra, uma espada de incredulidade para penetrar, atravessar você, você está com a couraça da fé. Não vai entrar, vai quebrar, não vai penetrar, porque você já tem a defesa contra aquilo. E a defesa é muito mais do que só um pensamento, uma imaginação, uma religiosidade. É um posicionamento. Eu me posicionar com fé, crendo, me posicionar com amor e me posicionar justo, certo. As coisas de Deus têm que ser assim, sim ou não, irmão. Ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz. Ou você quer ou você não quer. Pronto. Deus trabalha assim. Tá? E isso é só um pouco. Vamos orar? Quero que você diga comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero agora tomar posse, me revestir, me vestir desta justiça. E declarar então que toda injustiça na minha vida, injustiça humana e injustiça espiritual, eu quero que isso seja destruído agora. Há muitas injustiças, Jesus, espiritual. Na vida amorosa, financeira, na saúde, na família, em todas as áreas. Injustiça. Porque os demônios, eles têm trabalhado com a injustiça. A injustiça tem a ver com a iniquidade, com a maldade, com a perversidade. Isso é injustiça. Mas o outro lado é a justiça. Tem a ver com misericórdia, tem a ver com gratidão, com amor, com honra. E é isso, Senhor, que eu quero viver. E é isso que eu quero que se manifeste. Me revisto também da couraça do amor, da fé. Me posiciono crendo, me posiciono acreditando no melhor de Deus. E por amor, revestido deste amor, amor divino, amor humano, amor que provém de Deus. Porque Deus é amor. Eu vou vencer tudo. Não quero mais que o ódio, o rancor, a raiva, a vingança. Não. Eu quero que o amor, ele se manifeste na minha vida e na minha história. Então eu escolho hoje viver revestido desta couraça. E quando o diabo vir me atacar, não vai conseguir penetrar, porque eu estou cingindo os meus lombos com força, vestindo-me da couraça da justiça, do amor e da fé. E eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, cada dia a gente vai adicionando um item. No último dia, a gente pega todas essas informações que nós estamos falando aqui e vamos fazer uma oração bem, usando todos, né? Hoje nós estamos fazendo o quê? Cada vez a gente usa um item, depois a gente soma tudo isso e faz uma oração assim, ó. Vai ficar bacana, vai ficar forte, né? Mas eu aguardo o seu posicionamento. Não adianta só orar, tem que viver isso, tá bom? Deus abençoe você. Um forte abraço, um beijo no seu coração e amanhã a gente continua falando sobre essas revelações, essas informações do céu para a tua vida. Esta é a armadura que Deus usa e também o seu espírito está sendo revestido por isso. Mas você tem que viver, tá? Deus é justo, Deus é amor, Deus é fé, Deus é tudo. Tudo isso que a gente está falando. Quando você vive isso,
você está se revestindo com essa armadura. Aí o diabo vai olhar para você e dizer assim, não, tem como penetrar ele não. Eu posso lançar os dardos, fazer tudo, não tem como atingir. Vou mandar macumba, feitiçaria, tudo. Não vai funcionar, que não vai alcançar ele, não vai atingir ele. Olha como ele está vestido. Não tem como. Eu profetizo este nível de autoridade, de bênção e de santificação na tua vida. Tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe você.